Fala galera, eu sou o Nicão, professor da Salinha Teorema, trabalho em vários cursinhos de BH do interior de Minas e no nosso curso de matemática básica a gente está vendo aí os principais tópicos de toda a matemática nível Enem e agora eu vou falar dos principais sólidos. Vem cá, antes de qualquer coisa, vamos estudar a esfera. A esfera tá aqui, ó, essa bolona, gente. E o mais importante é o quê? A distância do centro até sua extremidade. Essa distância a gente chama de raio. Todos os raios de uma esfera são iguais. Como a gente conversou um pouquinho lá em circunferência, se eu tenho o raio de uma circunferência, eu tenho tudo dela. Quando eu trabalho com esfera é a mesma coisa. Se eu tenho o raio da esfera, eu tenho tudo dela. E aqui tem duas fórmulas que eu preciso levar para a prova, porque esse sólido sempre aparece. Primeira fórmula, o volume. O volume de uma esfera é dado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo. O volume de uma esfera é dado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Guarda isso. A área de uma esfera, a superfície dela, é calculada como? Olha a seguinte fórmula. 4 que multiplica π vezes o raio ao quadrado. Aos futuros engenheiros, vocês vão entender a relação disso com isso ao entrarem na faculdade, na matéria de cálculo. Vocês vão ver que as duas estão bem relacionadas, tá? Isso aqui é uma derivada disso aqui. Muito interessante mesmo. Continuando, esse sólido aparece geralmente misturado com outros sólidos. Raramente aparece sozinho. E um desses sólidos que sempre estão relacionados à esfera, e a gente já resolveu uma questão assim, é esse aqui, ó, o cone. O cone tem alguns elementos extremamente importantes. Aqui eu vou trabalhar com o cone reto, beleza? Esse segmento que sai do vértice até a extremidade da sua base, que é um círculo, a gente chama de geratriz, representado pela letra G. A distância do vértice até o centro da base, que é um círculo, a gente chama de H. Isso aqui é a altura, show de bola? E aqui eu tenho a circunferência com raio R. Beleza? Antes de qualquer coisa, consegue enxergar aqui pra gente um triângulo retângulo? Na hora que eu pensei em triângulo retângulo, eu vou pensar em teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, G ao quadrado, é igual. Cateto ao quadrado, H ao quadrado, mais raio ao quadrado, R ao quadrado. Aqui está a relação. Isso aqui vale para um cone reto entre geratriz, altura e raio. Está aqui essa relação. Inclusive já caiu no Enem. Eu vou colocar na lista aí que vai ficar na descrição para vocês resolverem. Continuando, eu vou falar de área total. A área total é a área lateral, a área que envolve esse cone, mais a área da base. Então vamos guardar assim, antes de qualquer coisa. Área total é a área lateral, vou chamar de AL, mais a área da base, que eu vou chamar de AB, ok? A área lateral tem uma fórmula e a gente precisa guardá-la. Para calcular a área lateral de um cone, a gente usa a seguinte fórmula, π vezes o raio da base do cone vezes a geratriz. Mas, para calcular a área da base do cone é fácil. A base do cone é um círculo. Logo, a área da base do cone é π vezes o raio ao quadrado. Tem fórmulas, né? Tem professores que gostam de isolar o π, o r. Não gosto disso. Eu gosto que o aluno pense sempre que a área de um cone vai ser dada pela área lateral mais a área da base. Como que eu calculo a área lateral? π vezes o raio vezes a geratriz. Como eu calculo a área da base? π vezes o raio ao quadrado. Não fique tentando decorar fórmulas. Entenda o que você vai usar, aprenda, é muito mais fácil, beleza? Aqui eu estou trabalhando com o volume. O que eu vou falar para volume de um cone serve também para o volume de uma pirâmide, independentemente da base. Guarda isso. Sempre o volume de um cone vai ser dado pela área da base, AB, vezes a altura,
tudo isso dividido por 3. Não se esqueça de dividir por 3. Área da base vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Um sólido muito importante também é o cilindro, ok? O cilindro é basicamente o que a gente estudou de cone, ok? Só que a única diferença, no cilindro eu não vou dividir por 3, ok? O volume do cilindro vai ser simplesmente a área da base vezes a altura, não divido por 3. Continuando, a área da base eu sei calcular. O volume vai ser dado por π, área da base, é um círculo, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura h, tudo isso dividido por 3. Está aqui a fórmula do volume de um cone. Eu tenho que saber a área da base vezes a altura sobre 3. A área total é a área lateral mais a área da base. A relação entre geratriz, altura e raio, tudo isso num cone reto, está aqui. Show de bola? Continuando, vamos falar do paralelepípedo, que é um sólido muito importante também. No paralelepípedo, o que vai caracterizar esse cara é o seguinte. Aqui eu tenho 3 dimensões, eu chamei essas dimensões de A, B e C. Eu coloquei lá dentro a diagonal que liga esse vértice até esse vértice e eu vou trabalhar aqui os conceitos de volume e o conceito de área total. Presta atenção. Esse paralelepípedo, eu estou admitindo que ele seja reto, beleza? E o volume desse cara vai ser dado por A vezes B. Presta atenção, área da base. A base não é um retângulo, consequentemente, o volume dele vai ser a área da base, área do retângulo A vezes B, vezes a altura. Então vai ficar assim, ó, volume no paralelepípedo é A vezes B vezes C. Eu aprendi assim, ó, o volume de um paralelepípedo reto é o produto das dimensões. A vezes B vezes C. Ok? Agora, eu estou trabalhando o conceito de área total. É muito importante, antes de qualquer coisa, eu pensar o seguinte. O paralelepípedo vai ser constituído por retângulos. Então, observa só. Está vendo esse retângulo da base que tem dimensões AB? Para eu calcular a área desse retângulo, o que eu fiz? A vezes B. Só que esse retângulo é igual ao retângulo aqui de cima. Então, se eu estou trabalhando área total, eu tenho que pegar a área desse retângulo e multiplicar por 2. Vai ficar assim, ó, 2 vezes A vezes B, mais. Não acabou. Continuando, olha para cá. Esse retângulo aqui, de base B e altura C. Esse retângulo, para calcular a área dele, eu faço B vezes C. Só que esse retângulo está aqui também. Então, a área total vai envolver 2 vezes a área desse cara. B vezes C. Mas não acabou. Agora eu tenho que olhar para o retângulo que está lá no fundo. O retângulo que está lá no fundo, ele é igual ao retângulo aqui da frente. E o retângulo aqui da frente tem base A. E olha que legal, tá vendo essa altura? Essa altura C também está aqui. Então, isso aqui também é igual a C, isso aqui também é igual a C. Esse C está aqui. Então, a área desse cara vai ser C vezes A. Como esse retângulo aqui da frente é igual ao lá de trás, para o cálculo da área total vai ser 2 vezes C vezes A. Deixei ele apertadinho. Tem professores que colocam o 2 em evidência. Aí fica assim, ó, a área total vai ser igual. Colocando o 2 em evidência, 2 que multiplica A vezes B mais B vezes C mais C vezes A. As coisas mais importantes até então eu já sei. Cálculo de volume, produto das dimensões, área total, tá aqui. Show de bola. Agora olha esse D que eu coloquei, é a diagonal e diversas questões já trabalharam com ela, inclusive no Enem. Como que eu calculo essa diagonal? Vamos lá. Tá vendo essa base aqui? A base é um retângulo. E a gente viu aula passada que a diagonal de um retângulo, isso aqui, ó, que eu vou chamar de x, ela pode ser calculada fazendo um teorema de Pitágoras. X, que seria a hipotenusa,
x ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado. Agora eu vou guardar essa informação. Tranquilo? Presta atenção. Esse retângulo é reto, consequentemente aqui eu tenho um triângulo retângulo com catetos x e c, hipotenusa igual a d. Vou aplicar o teorema de Pitágoras de novo. Vai ficar assim, ó, diagonal do paralelepípedo, dzão, é igual a x ao quadrado mais c ao quadrado. Gente, olha aqui em cima. X ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Substitui. D ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Substitui x. Está faltando quem? Mais c ao quadrado. Vou mandar a raiz para o outro lado. D é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Está aqui a fórmula que nos fornece a diagonal de um paralelepípedo. Professor, preciso decorar essa fórmula? Não. Se for um paralelepípedo reto, você pode aplicar aqui o Pitágoras na base e depois você aplica um Pitágoras nesse triângulo maior aqui. Não precisa decorar, estou te mostrando de onde vem exatamente para isso. Aquele aluno que tem mais facilidade em decorar fórmulas, pode guardar, que é de extrema valia. Lembrando, soma e subtração, eu não posso tirar esses números da raiz, não. Muito cuidado com isso. Agora a gente vai falar de um paralelepípedo, vai falar de um sólido muito parecido com um paralelepípedo, que é esse carinha aqui, ó, o cubo. Esse cara sempre aparece nos vestibulares, já caiu em inúmeras questões no Enem e é muito fácil de trabalhar com ele. Antes de qualquer coisa, o cubo ele é constituído por faces quadradas. Então aqui eu tenho um quadrado, acompanha meu dedo. Esse quadrado também está aqui. Então, 2 quadrados. Eu tenho o quadrado aqui de cima e o quadrado aqui de baixo. 4 quadrados. Eu tenho o quadrado que está aqui atrás e o quadrado aqui da frente. Então, um cubo é constituído por 6 quadrados. Se eu quiser calcular a área desse cubo, é só eu fazer 6 vezes a área do quadrado. E a gente já aprendeu na última aula. A área do quadrado nada mais é do que o lado do quadrado ao quadrado. Então, a área total de um cubo é igual a 6 vezes lado ao quadrado. Continuando. O volume de um cubo é fácil demais, gente. O volume de um cubo nada mais é do que o lado do cubo, que a gente vai adotar também como aresta, que é a aresta do cubo elevado ao cubo. Então, vai ficar A ao cubo. Isso é o volume do cubo. E se você quiser saber de onde vem a fórmula para essa diagonal aqui, ó, só você em casa fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo de paralelepípedo. Aplica um Pitágoras aqui embaixo, depois aplica um Pitágoras nesse triângulo. Você vai chegar na seguinte relação, que a diagonal de um cubo é igual ao lado do cubo vezes raiz de 3. Isso aqui é a diagonal de um cubo. Lado do cubo vezes raiz de 3. Aqui estão os 4 sólidos mais importantes e eu ainda fiz um comentário sobre o cilindro que geralmente aparece também. Como o nosso curso é de matemática básica, não dá para a gente falar dos infinitos sólidos, das suas peculiaridades e etc. Esses são os principais, só com isso você vai conseguir fazer a maioria das questões que envolvem sólidos. Essa é a última aula do nosso curso de matemática básica, um prazer acompanhá-los, eu tenho certeza absoluta que quem viu todas as aulas vai sair desse curso com uma bagagem matemática muito melhor. Baixe os Enems para fazer, acima de tudo, baixe a apostila que a gente vai disponibilizar para vocês, treine, as questões da apostila todas estarão corrigidas e comentadas. Coloque aí seus comentários aí no nosso vídeo para a gente ver o que pode melhorar. Nossa ideia é continuar com esse projeto. Forte abraço, boa preparação para o Enem. Estamos juntos, o sucesso te espera, que a matemática os acompanhe.